Olá, estamos juntos a partir de agora na nossa série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos. Os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC, divulgada no dia 15 de agosto, são entrevistados ao vivo com duração de 1 hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas com duração de 20 minutos. Pela sequência definida no sorteio, no dia 16 de agosto, o quinto a ser ouvido é Miguel Coelho, do União Brasil, em entrevista transmitida ao vivo pelo G1 e que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Candidato, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Obrigado, boa tarde, Clarice. Feliz da gente poder estar aqui, tendo essa oportunidade de nos apresentar e falar o que a gente pensa e como a gente quer tirar Pernambuco desse atraso e desse momento muito difícil que o Estado e nossa gente está passando. Obrigado pelo espaço. E antes da gente começar, vou relembrar aqui alguns fatos sobre a trajetória política de Miguel Coelho, que é formado em Direito, foi eleito deputado estadual em 2014, renunciou ao mandato em 2015 para disputar a Prefeitura de Petrolina, no sertão do estado. Eleito, assumiu o Executivo Municipal em 2016. Em 2020, foi reeleito para o cargo e renunciou em 2022 para disputar pela primeira vez o governo de Pernambuco. Da redação do G1, eu sou Clarissa Góes e o entrevistado de hoje é Miguel Coelho, do União Brasil. Nossa conversa começa agora, lembrando que também começa a valer, a partir de agora, nosso tempo de 1 hora. Perfeito. Candidato. E aí eu vou começar falando sobre uma promessa do seu plano de governo, que é de reduzir em 30% o ICMS sobre a conta de luz. Como é que o senhor pretende colocar isso em prática? O Estado pode abrir mão desses recursos? Olha, Clarice, isso já era uma defesa nossa, porque a gente entende que Pernambuco, até o Congresso Nacional aprovar a lei que já reduziu esse ICMS, cobrava de forma abusiva. Eu sou advogado e você aí falou da minha carreira, mas a gente também tem que destacar que a Constituição Federal ela é o parâmetro e é o limite do que os estados e municípios podem e não podem fazer. Pernambuco estava cobrando acima do limite estabelecido pela Constituição. No caso de combustível era 29%, no caso de energia elétrica a mesma coisa. Então a gente defendia-se essa redução para poder chegar a um parâmetro entre 17% e 18%. Quando o Congresso Nacional terminou fazendo por força de uma lei federal e obrigando os estados a já reduzir, essa nossa meta ela continua para a partir do próximo ano, até porque a lei federal ela só tem vigência até dezembro desse ano. Então a gente quer sim manter as alíquotas de ICMS para combustível, para energia e para telecomunicações, entre outros bens essenciais que são fundamentais para o consumo, principalmente da classe mais simples, que precisa ter mais poder de renda para melhorar a sua qualidade de vida. A gente precisa diminuir os impostos para que elas possam ter mais dinheiro e folga no orçamento familiar para poder pagar suas contas, comprar a feira e com isso poder cuidar da sua família. E essa redução não causaria um grande impacto para o governo? Ele causa um impacto, mas a gente equilibra cortando desperdício. Pernambuco hoje, o governo do estado, tem um governo extremamente inchado, que você tem empresas, conselhos e cargos comissionados que literalmente não fazem nada e não conseguem prestar serviços de qualidade. E aí você termina tendo desperdício dos dois lados. Desperdício quando o estado não consegue prover o serviço, como a falta d'água, como saúde com dignidade. É só olhar os nossos hospitais que a gente percebe a situação precária e carente que o Pernambuco vem passando. E, de outro lado, você termina prejudicando aquele que mais precisa, que é o trabalhador, seja informal ou que ganha um salário mínimo, por exemplo, que tem que tirar quase que 30% a 40% do seu salário para estar pagando imposto para um governo ineficiente e que não consegue retornar em nenhum serviço o benefício para o cidadão. É essa equação e esse equilíbrio que nós queremos buscar, para que o cidadão se sinta parte do governo e veja que o governo está honrando o seu dinheiro da melhor maneira, com melhores estradas, com uma Compesa que funcione para poder acabar com a falta e racionamento de água, entre outros exemplos que poderíamos aqui dar. E que a gente vai, ao longo da nossa entrevista, falar, mas queria falar um pouco mais sobre essa reforma administrativa que o senhor citou, que seria o quê? Redução de secretariado, redução de comissionados? Tem também, ela é ampla. Você vai para o primeiro lado, que você pode ser o corte na própria pele, como a gente usa esse jargão, onde você diminui cargos comissionados, secretarias, conselhos. Só vou dar um exemplo. Tem conselho aqui de empresas estatais pernambucanas que os conselheiros recebem salário por mês e nem sequer sabem que fazem parte do conselho.
Isso é o maior sinal de desperdício e da falta de comprometimento de poder garantir uma melhor eficiência do dinheiro público. Do outro lado, você pode diminuir o tamanho do Estado fazendo um programa de concessões, que é o que a gente defende. A gente poder, por exemplo, fazer a concessão da Compesa. O Estado continua administrando os rios, mananciais e barragens, mas toda a parte de distribuição de água e de saneamento básico, isso vai para a concessão, para a iniciativa privada. Isso vai conseguir dar um fluxo de caixa para o Estado poder investir na construção dos 5 novos hospitais, das 8 novas maternidades, das escolas e estradas que a gente quer abrir e fazer a partir do próximo ano, como isso também tira do Estado o peso de você hoje custear, de novo, a Compesa, mais de R$ 1 bilhão só com despesas administrativas. Então é quando você consegue ter uma gestão com equilíbrio fiscal e com responsabilidade para poder fazer o que precisa ser feito para o Estado ser melhor eficiente na ponta, no serviço chegando ao cidadão, você consegue transformar a despesa ruim em investimento. E com isso o cidadão volta a ser o protagonista do governo. O senhor citou aí várias áreas em que pode mexer e uma delas, a Compesa citou mais de uma vez. Fala um pouquinho mais sobre essa revisão aí do contrato que é feito hoje com a Compesa. O senhor gostaria de uma gestão mista, né? Uma parte do Estado, outra parte privatizada, a privatização do setor de saneamento. E aí a gente tem uma PPP, né, do saneamento com validade até 2037. Privatizar essa parte do saneamento afetaria esse prazo? Olha, primeiro que o que a gente defende não é a privatização, é a concessão. Certo. São modelos diferentes e distintos, até porque o Estado continua dono de todo o parque, de todo o serviço, mas por um tempo, seja 25, 30 anos, a gente passa para um parceiro privado que tem a capacidade de investimento melhor que o Estado. Dá os números aqui para que quem está nos ouvindo possa entender. Para que Pernambuco possa, até 2035, universalizar o abastecimento de água e o saneamento básico, que são coisas básicas e essenciais para qualquer sociedade poder crescer e se desenvolver, o Estado precisa investir 15 bilhões de reais. A média da Compesa por ano é investir 300 milhões. Isso significa dizer que Pernambuco só vai universalizar o abastecimento de água, ou seja, acabar racionamento e rodízio e garantir tratamento de esgoto daqui a 30 anos. Nós vamos ficar 20 anos atrasados do que comparado ao resto do Brasil. É inaceitável. A gente não pode aceitar isso. Por isso que é importante você fazer a concessão dela para que você traga o dinheiro privado do parceiro e ele possa nos ajudar a atingir essas metas de universalização de água e de esgoto. O contrato da PPP, que já existe, é um contrato, se não estou enganado, 2008, 2009, que é só da região metropolitana e só de saneamento básico, o problema é que ele foi feito de forma muito frouxa. Nem o Estado consegue fiscalizar e nem ele consegue cobrar o parceiro privado para poder cumprir as metas. Tanto é que o Estado agora acabou de aprovar uma extensão de prazo de entrega, não é nem de contrato, é de entrega, porque a empresa privada tinha que entregar agora, em 2025, já toda a região metropolitana saneada. Eles estenderam isso mais 10 anos a troco de quê? Qual foi o benefício para a população? Zero, nenhum. Então, todos esses contratos, e aqui quero entrar em outra temática, não só da PPP da região metropolitana. O Estado hoje tem um acervo de mais de 1.000 obras inacabadas, espalhadas em todas as regiões. Se a gente for transformar isso em dinheiro, claro, isso significa mais de 8 bilhões de reais que foram ou jogados fora ou mal gastos. Então a gente também precisa fazer uma revisão de todo esse parque de obras inacabadas, desses elefantes brancos, vamos assim chamar, até para saber o que é que vale a pena terminar ou o que é melhor mesmo destruir e deixar para lá. Porque muitas vezes para você terminar algo que já está parado há 10, 15 anos, você vai gastar mais dinheiro do que fazer um novo. Então precisa-se ter essa responsabilidade e essa vontade de querer resolver para tirar Pernambuco desses mapas tristes. Hoje a gente olha o nosso estado e com certeza todo mundo fica machucado. O estado que é líder no desemprego, líder na falta de água, líder na falta de saneamento, virou o estado mais violento do Brasil, junto com o Rio de Janeiro. A gente é o estado que mais cobra imposto de todo o Nordeste. Como é que a gente quer ver Pernambuco crescer? Não cresce desse jeito. Nem as pessoas que aqui vivem, nós pernambucanos, nos sentimos acolhidos e quem nos vê de fora fica assustado. Então a gente precisa mudar essa realidade. Falando um pouquinho mais sobre a Compesa e também da sua experiência quanto prefeito lá de Petrolina, o senhor também tentou privatizar, mudar, né, o atendimento que era feito lá em relação ao saneamento de Petrolina. O que é que não deu certo lá? O Estado ficou no juridiquês. A gente contratou a Fundação Getúlio Vargas, contratamos o BNDES, contratamos todos os maiores bancos com expertise para poder nos auxiliar nesse processo. E era algo que a própria lei federal já nos permite, até porque
toda concessão de água e esgoto pertence para os municípios, de acordo com a própria Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente toda vez que a licitação ia para a rua, o Estado entrava com alguma medida judicial só para poder protelar, perdão. E tanto tem uma declaração que eu acho que essa é a pá de cal da incompetência e da ineficiência desse atual governo do PSB. A secretária de Infraestrutura, a Fernanda Batista, ela foi para a Assembleia Legislativa, acho que no ano passado, e ela assumiu que o governo do Estado criou uma lei fantoche, de fantasia, que não existe, só para não deixar a Petrolina fazer a sua licitação. Que tipo de mentalidade é essa? Onde um governo do Estado tenta atrapalhar o desenvolvimento de uma cidade. Porque não está perseguindo o prefeito que eu era à época, está prejudicando toda a população. E se faz isso por uma cidade, como é que não é tratado o resto do Estado? Onde as pessoas acham que viraram donas de Pernambuco ou que tem que seguir todo mundo na mesma cartilha. Nós vivemos numa democracia, as pessoas têm que ser livres de poder pensar, livres para poder se expressar, livres para poder se manifestar e livres para poder discordar. Até porque eu acho que a gente avança e evolui enquanto espécie, enquanto gente, a partir do diálogo e do respeito. E a gente chega com esse plano de governo que fizemos, que tem como mote principal a recuperação da capacidade de investimento de Pernambuco, para que a gente possa construir um Pernambuco melhor para se viver e se empreender. Quando a gente fala viver, a gente está pegando aqui todo o eixo social, da saúde, da educação, da capacitação, da inclusão social, até porque, infelizmente, temos um legado de ser um dos estados mais pobres do Brasil. Metade da nossa população está na faixa de pobreza. E quando a gente fala de se empreender, o raciocínio é muito simples. Quanto mais negócio e mais empresas, mais emprego. Quanto mais emprego, mais renda. É assim que a gente consegue garantir renda para as pessoas para que possam melhorar a sua vida. Vou pegar uma partezinha do que o senhor falou em relação à mudança na gestão para poder ter dinheiro também para investir na saúde. Aí a gente vai para lá para a saúde que o senhor falou, né? A sua promessa de governo é construir 5 novos hospitais, 8 maternidades, 12 centros de diagnósticos, também reformar 5 hospitais públicos que existem. Aí eu lhe pergunto, seria em quanto tempo? Seria no tempo do governo? Dos Isso aqui primeiros 4 anos. Seria suficiente para diminuir a necessidade também das pessoas que lá do interior, que muitas vezes procuram o TFD para fazer o tratamento fora de domicílio, e também se seria já entregue dessas unidades hospitalares com os equipamentos? Tem que fazer por completo, né? Até porque equipamento de saúde, se construir só o prédio e não botar médico e equipamento, não serve de nada, vira museu de obra inacabada. Então a gente precisa sim, eu acho que essa é até uma questão de mentalidade, a gente precisa de um governo e de um governador que saiba planejar, priorizar, começar e terminar as obras. E todos esses compromissos que estamos fazendo no nosso plano de governo é para que a gente possa executar nos primeiros 4 anos de mandato. E falo isso com muita tranquilidade, porque fui prefeito de Petrolina e nos primeiros 4 entreguei 92% dos compromissos que assumi com a cidade. Tanto que fui o prefeito mais bem votado de todo o norte e nordeste das grandes cidades do Brasil. E saí da prefeitura para disputar agora o mandato de governador com 90% de aprovação popular. Então isso é o respaldo de quem se comprometeu e de quem entregou e pôde sair com a palavra honrada e o compromisso assumido e feito. E essa questão da saúde, você perguntou se é o suficiente. Eu preciso ser muito franco e transparente. Nunca será suficiente porque a demanda da população ela sempre é crescente. Mas a gente precisa humanizar o atendimento de saúde. Não dá para ficar mais escutando essa peste de que do SUS vai de qualquer jeito. Isso é um absurdo. Nós, enquanto governador, prefeito, deputado, seja qual for, nós somos servidores públicos que temos como obrigação garantir o melhor tratamento e uma melhor humanização nesse tratamento para as pessoas. Então, a nossa proposta de saúde ele tem esses 3 pilares, começando pela atenção básica, que é onde tudo começa, é o postinho de saúde, como é chamado. É por isso que os centros de diagnóstico são importantes, para que a gente possa ter um apoio técnico na saúde da família, para que quando o paciente entrar lá, ele não só saia com dipirona e soro, ele possa ser diagnosticado da doença correta e ser prescrito o tratamento adequado com o medicamento adequado. Porque essa é a noção mais básica. Por que isso é importante? Para não deixar ele agravar. Para ele poder voltar para casa e ficar melhor. Ele voltar a trabalhar e cuidar da vida dele. Porque se isso não for feito, qual é o efeito primário, a consequência primária disso? Ele vai ter que vir aqui para os hospitais estaduais. Porque não foi diagnosticado, não foi tratado, piorou. Esses hospitais, centros diagnósticos, maternidades, seriam construídos em quais áreas, em quais cidades? Os 12 centros de diagnóstico é um em cada micro-região. Pernambuco é dividido em 12 micro-regiões, então um em cada área. A gente hoje já tem
Essas 8 maternidades regionais são nas regiões onde não tem. Então, de novo, pegando o estado e dividindo por 12, você tem 8 micro-regiões que estão desassistidas dessa cobertura. Só para dar um outro dado que eu acho que é importante. Eu sou pai, Clarice, não sei se é mãe, acho que você é mãe. Hoje, uma mãe pernambucana tem que andar em média 150, 200 quilômetros para dar luz à sua criança, ao seu filho, à sua filha. E a gente tem diversos relatos de mães que perdem os seus filhos, as suas crianças, por falta de atendimento. Então é por isso que a criação da casa de parto, das maternidades regionais, são tão importantes para que a gente possa encurtar essas distâncias e as mães possam ter esse atendimento próximo da sua cidade e dentro da sua própria região que ela reside. E o terceiro ponto, que é a questão dos hospitais e das reformas, é da gente fazer em paralelo. Porque não adianta a gente olhar para o Restauração, para o Getúlio Vargas, para o Agamenon, para o Barão de Lucena e para o Otávio, que são os principais hospitais estaduais aqui da região metropolitana, e a gente dizer, não, é velho, é antigo, fica do jeito que está. Isso é um absurdo. Precisa ser reformado e ampliado até para que eles possam ser, de fato, especialidades onde eles já são e referências como já são, mas que possam ter capacidade de atender toda a demanda que o Estado tem, mas a construção. E em paralelo a gente poder construir os 5 novos, que são 3 na região metropolitana, um será em Ipojuca, para atender a Metropolitana Sul e a Mata Sul, o outro será em Paulista, para poder atender a mesma lógica, Mata Norte e o litoral norte do nosso estado, da gente poder ter um em São Lourenço, para poder atender aqui a região central da Metropolitana do Recife, e você vê que esses 3 hospitais, ninguém entra em Recife, então todo mundo consegue ter os atendimentos de média e alta complexidade, sem entrar nesse caos que é aqui da região metropolitana. E os outros 2, um no Agreste e o outro no Sertão, para que a gente também possa ter essas referências no interior e encurtando. Esse que é um dos grandes problemas de Pernambuco, que é o TFD. Se você vai conversar com os prefeitos do interior, o maior investimento dele de saúde é comprar ambulância ou ônibus para mandar o doente para cá. Isso é um absurdo. A gente precisa tratar o paciente onde ele reside e onde eles moram. Ainda falando sobre saúde, o senhor também tem proposto substituir o SACEP, né, que é o Sistema de Saúde Estadual, por um subsídio que pagaria parte de um plano de saúde para os servidores e seus dependentes. Nesse caso, dessa substituição, o custo para o servidor aumentaria? Não, a ideia é manter. Hoje o servidor, depende do salário, depende da renda de cada servidor e da categoria. Mas hoje, por exemplo, da polícia, ter essa proposta é para o SACEP, mas também para a gente olhar que a Polícia Militar ele tem um serviço de saúde específico, que não entra no SACEP. Mas a proposta serve para as 2 modalidades. Pegando essa referência da Polícia Militar, acho que hoje um PM paga um prazo, acho que é 60 ou 70 reais que é descontado em folha para poder custear um serviço de saúde que praticamente não existe. Então a nossa ideia é o quê? É manter esse valor que hoje ele já paga e o Estado entra com a contrapartida para que a gente possa verticalizar isso aonde? Nos hospitais particulares que já existem ou que a gente possa fazer cooperação técnica com outras entidades que tenham interesse, como os planos de saúde, que são um exemplo disso. Por que isso é importante? Porque a gente também tem que partir de um diagnóstico, de uma premissa, que o SACEP está sucateado. Quem for no hospital do servidor do Estado vai ver. Você passa 6 meses para fazer um exame de imagem, você passa 2 anos para fazer uma cirurgia e, infelizmente, muita gente termina ou morrendo ou tendo que tirar do próprio bolso para fazer um tratamento ou um procedimento, porque o Estado é falho, o Estado é omisso. Então, a nossa proposta é a gente, em vez de estar gastando num serviço que é ineficiente, é a gente poder ofertar para o servidor público, que é o mais importante para a gente, para chegar no serviço junto do cidadão, a gente ofertar serviço humanizado, de qualidade e de prontidão, para que quando ele precisar ele possa ser atendido. E esse modelo que a gente defende não é algo que a gente está tirando da cabeça, não. Isso já existe em cidades como Salvador, em outros estados da federação, e que se mostraram tanto mais econômico para o Estado, como muito mais eficiente e benéfico para o servidor, que é a nossa prioridade. Vou pegar carona aí, o senhor trouxe os policiais militares para a nossa conversa, falar um pouquinho também sobre os policiais militares, porque seu programa de governo promete acabar com as faixas salariais. Queria que o senhor explicasse como seria isso. Olha, essa faixa salarial que o atual governo criou do PSP, ela é, na verdade, uma âncora, né? Ela pega, assim, o policial e diz, você está condenado a não crescer e não receber o reconhecimento salarial. Então, você acabar com a faixa salarial de forma gradativa, ela é importante para que o policial se sinta valorizado. A mesma coisa isso vale para a Polícia Civil, que seria, no caso deles, a criação da lei orgânica para que você pudesse pensar na progressão de carreira da nossa Polícia Civil. E, quando a gente fala de militar, isso aqui incorpora tanto o policial militar quanto os bombeiros também.
também. Então, esse nosso compromisso está mantido. Mas não, quando a gente fala também de capacitação e de valorização, não é só salarial, é também salário, mas tem que ter condições de trabalho. O que é que a gente percebe hoje? Pernambuco não virou o estado mais violento do Brasil à toa. Virou porque a polícia está engessada, porque a polícia não está sendo reconhecida e porque tem muito vagabundo achando que manda mais do que a polícia. As prioridades estão invertidas. A nossa proposta é a gente poder investir R$ 1 bilhão ao longo dos próximos 4 anos, ou seja, 250 milhões por ano, para que a gente possa equipar, modernizar e preparar os nossos agentes de segurança, vamos assim chamar, para poder incorporar todas as polícias, para que eles tenham capacidade resolutiva, tanto no quesito da repreensão, que é uma parte da política de segurança, e com isso acabar essa vida mansa e boa da criminalidade e dos criminosos, como também da gente poder trazer as guardas municipais para dentro desse debate, para que a gente possa aumentar a presença do efetivo na rua. Se a gente pegar a evolução do efetivo da Polícia Militar dos últimos 20 anos, está menor. A população cresceu em 20 anos, a Polícia Militar diminuiu. Não tem mágica, vai dar errado. Então a gente precisa, que também é outro compromisso nosso, é da gente diminuir esse déficit em pelo menos 30% nos próximos 4 anos. Não estou falando de reposição. A reposição é algo natural, até porque a pessoa se aposenta, tem que entrar um mais novo. Mas da gente poder também diminuir o déficit em 30%. E aí nós vamos fazer isso, integrando com as guardas, chamando novos concursados e investindo em inteligência, em capacidade resolutiva da Polícia Civil, para que possa chegar a cabo e ao fim de todos os crimes que são cometidos. E também precisamos trazer aqui o debate a questão do sistema prisional de Pernambuco. Vocês noticiaram aqui na Globo e viram a situação decadente. Tem presídios nossos que os próprios presos tomam conta. Deixa eu colocar um parênteses aqui para a gente dividir a sua resposta em alguns pontos que eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Por exemplo, nessa integração da Guarda Municipal à segurança, às forças de segurança aqui do Estado. A promessa de integrar 9 mil, não é isso? E aí seria como? Os guardas municipais armados para agir junto com os policiais? Eu defendo, sim, as guardas armadas. Inclusive, enquanto prefeito de Petrolina, a gente modernizou a guarda. A guarda tinha 7 viaturas, hoje tem 52. Tinha 15 câmaras, hoje tem mais de 70, tinha revólver 38, hoje tem metralhadora 9mm, tem pistola 9mm, pistola .40 e uma série de outros investimentos que fizemos para que a guarda pudesse trabalhar em parceria com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Não é à toa que o duplo homicídio mais rápido investigado e concluído em Pernambuco foi aonde? Em Petrolina. Lá as nossas câmeras funcionam com reconhecimento facial e com reconhecimento de placa. Então, quando o crime ocorreu, em menos de 2 horas a gente conseguiu ajudar a Polícia Civil e a Militar a poder saber aonde o vagabundo estava, o criminoso estava, e a gente poder levar essa pessoa à justiça. Então, a nossa ideia de integrar, quando a gente fala integrar, é da polícia, o Estado poder capacitar e preparar, até para a gente não estar botando pessoas despreparadas na rua, mas que eles possam trabalhar em paralelo e de forma complementar. Não é para a guarda pegar o lugar da polícia e nem a polícia pegar o lugar da guarda, mas é para eles trabalharem juntos no mesmo propósito, que é o quê? Proteger o cidadão, cuidar da segurança das pessoas e a gente poder ter um estado de paz, que é inclusive o nome do nosso programa, que a gente vai botar a partir do próximo ano. Então essa é a ideia da integração, passa pela capacitação, mas também de forma complementar, até porque com quem a gente conversar em segurança, todo mundo vai dizer, a primeira frase, segurança é o quê? É percepção. Então você precisa ter a presença do Estado junto, mas também precisa ter um trabalho de prevenção, que é o segundo eixo importante de segurança, que isso tem que ser trabalhado de forma integrada com os municípios. Iluminação pública, posto de saúde, creche, escola, saneamento básico, pavimentação, uma série de outras ações que isso também levam dignidade para as pessoas e com isso a gente consegue combater a criminalidade na sua forma organizada. O senhor estava começando a falar sobre os presídios, quando eu pedi para que o senhor falasse um pouco mais sobre os guardas municipais. Então, o senhor também está se propondo a construir novos presídios. A gente tem aqui um dado da Secretaria de Ressocialização que mostra que hoje o Estado tem 13.800 vagas, 34.500 presos e aí a gente tem um déficit de mais de 20 mil vagas. Aí eu lhe pergunto, esses novos presídios trariam quantas unidades prisionais, em quais cidades esses presídios seriam construídos? Olha, cara, primeiro que esse déficit aí da Secretaria está desatualizado, porque o CNJ, quando fez o levantamento essa semana, apontou um déficit de mais de 35 mil vagas. Então, veja, tem 12 mil vagas, hoje já tem 30. Onde era para ter 13, tem 30. Então, aí já mostra a superlotação. Que aí isso também se gera uma série de consequências. Preso tomando conta de preso com celular, drogas dentro dos presídios, e a gente vendo que, infelizmente, está se tornando os presídios virando faculdade do crime, universidade de crime, e o detento saindo pior do que entrou.
o que é muito perigoso para a sociedade. Então a nossa ideia é da gente poder, por exemplo, o complexo de Itaquitinga, que é uma das obras abandonadas. Lá tem uma capacidade para receber 12 mil presos, se eu não estou enganado, entre 12 e 14 mil presos. Só recebe 2 hoje, sabe por quê? Por falta de efetivo da Polícia Penal. Se a gente contratar mais 2 mil policiais penais para poder cuidar do complexo de Itaquitinga, a gente consegue aumentar 10 mil novas vagas de detentos. Isso resolve quase que 1/3 do nosso déficit. Fora que você pode também fazer a construção, que é o que a gente quer, também propor a construção em outras localidades. Eu não quero aqui dizer cidades, até porque isso precisa partir de um estudo, de um planejamento, até para que cada local possa ser bem escolhido por critérios técnicos e não apenas por questões políticas ou de vontade própria, até para que tudo tenha senso, tudo tenha responsabilidade. Mas a nossa ideia é de aumentar o efetivo da Polícia Penal para, de forma imediata, no curto prazo, a gente poder garantir que o complexo de Itaquitinga possa funcionar na sua plenitude. Isso já dá uma boa resposta no gargalo que hoje tem, mas também da gente poder pensar em novas construções. Só para a gente seguir nessa questão, os presídios que hoje existem em Itamaracá permaneceriam lá na sua proposta de plano de governo? Não, a gente até já recebeu essa proposta de tirar de Itamaracá, que eu acho que até é justo, até porque Itamaracá, primeiro que ele ficou no coração, né? Ficou no meio da cidade e é um ponto turístico do estado, que está esquecido, está abandonado. Então, se você me perguntar do ponto de vista não técnico, quanto cidadão e quanto próximo governador, que assim espero que sejamos, eu sou favorável à remoção do presídio de Itamaracá para que a gente possa levar para uma outra comunidade mais distante. Agora, de novo, isso precisa estar embasado na questão técnica, da onde botar e da melhor maneira de colocar. Ainda falando de segurança pública, e aí o senhor tem falado em ampliar o número de delegacias especializadas para mulheres, idosos, pessoas com necessidades especiais e também para a população LGBTQIA+. Queria que o senhor falasse sobre essas novas delegacias. Seriam quantas e em quais cidades também? Olha, Pernambuco hoje tem um déficit imenso, né? Primeiro, se a gente for ver a situação das atuais delegacias, funciona em garagem de casa. Hoje o delegado não tem nem papel para fazer um BO, não tem computador, tem que tirar do próprio bolso para garantir a estrutura mínima de uma operação de uma delegacia. Então, isso é um absurdo. A gente precisa garantir que a Polícia Civil, eu até falei aqui da lei orgânica dela, que é o que vai dar esse aparato de funcionamento permanente e perene para que ela possa chegar ao cabo, até porque a Polícia Civil de Pernambuco só tem capacidade de investigar metade dos crimes que acontecem. Veja que absurdo. Metade de tudo que for roubado, de tudo que for matado, de tudo que de ruim que acontecer em Pernambuco, a gente não vai ter essa resposta para poder levar o detento, o criminoso, à condenação. Então a gente precisa garantir isso para que todo mundo que possa cometer um crime, que infelizmente cometa um crime, seja penalizado na forma da lei e com isso a polícia possa acabar com esse sentimento de impunidade que hoje impera em Pernambuco, mas também da gente poder pensar nas delegacias especializadas. Você falou de mulher, de LGBTQIA+, da questão do idoso, mas também tem a delegacia de entorpecente, tem a de crimes financeiros e colarinho branco, você tem a de crimes cibernéticos, de crimes digitais, que isso também é uma nova forma do crime se manifestar. Então isso a gente vai pegar fruto do estudo que a própria Polícia Civil já tem, da onde ela precisa ampliar. O que está faltando para a Polícia Civil é investimento. E a gente quer trazer, como eu bem disse, esse investimento de R$1 bilhão para poder equipar e emparelhar, no bom sentido da palavra, as nossas polícias para que elas possam chegar à solução dos casos. Falar agora de um outro setor aqui, da educação, para a gente conseguir chegar em vários temas. Isso, candidato. Vamos falar um pouquinho do IDEB. Pernambuco tem tido bons resultados no IDEB, no ensino médio. O ensino fundamental, que é de responsabilidade das prefeituras, ainda precisa de melhorias. Se eleito, o que é que o senhor fará para melhorar, então, a educação de base? Olha, primeiro que a gente precisa ver bem os dados, até para a gente comparar com quem está melhor do que a gente. Fui prefeito de Petrolina e a melhor educação básica de Pernambuco é Petrolina. A nossa meta, a nossa nota do IDEB, se eu não estou enganado, o último que teve foi 6,3 ou 6,4. A nota do IDEB de Pernambuco é 4,4. E aí o Estado faz um grande festival, um grande show pirotécnico para dizer que aqui está melhor do que o Brasil. Mas o problema é que o Brasil é muito ruim em educação. Se a gente fosse falar ou pedir por nossos filhos ou para os alunos da rede estadual e dizer, ó, se você tirar 4, você está aprovado, isso seria ridículo. Então, nós temos um compromisso de poder estabelecer uma meta para que o IDEB, tanto das escolas Fundamental 2, que o Estado também tem responsabilidade, e principalmente o médio, seja nota mínima 6. Porque a gente precisa, não é comparar com o Brasil, a gente precisa saber o que é que a gente quer ser enquanto Estado. E para que Pernambuco possa ser um Estado melhor, a gente tem que querer ser o melhor.
Não comparar com Alagoas, comparar com Santa Catarina, com Brasil, Distrito Federal, seja com qualquer outra entidade ente federativo da União do Brasil. Então a gente precisa estabelecer essa nota mínima de 6, que é o que a gente quer alcançar. E para isso, como é que vamos fazer? Eu defendo a educação integrada. A escola integral faz parte da integrada. A integrada é o quê? O Estado tem que ser responsável pela primeira infância e pela alfabetização. Não dá para o Estado ficar de braços cruzados esperando a criança chegar com 14, 15 anos sem saber ler e escrever e daí tentar tirar o atraso. A gente precisa trabalhar de forma integrada com os municípios e é a nossa proposta, mudando a forma da distribuição do ICMS, que os municípios têm direito a essa cota parte, para reconhecer e valorizar as cidades onde mais abrirem vaga de creche e onde conseguir garantir a alfabetização no tempo certo. O Ceará fez isso há 24 anos atrás. Pernambuco está há 16, patinando e não consegue perceber essa realidade. Então nós vamos fazer isso, o nosso compromisso é abrir 44 mil vagas de creche, que aí de novo falo com certa propriedade, porque primeiro tem uma especialização na área na Universidade de Harvard. Segundo, porque enquanto prefeito, com muito orgulho e alegria, Petrolina é hoje a cidade que mais tem cobertura de vaga de creche em tempo integral do estado. Petrolina tem quase 18 mil vagas. Recife não tem 8. Caruaru não tem 10. Jaboatão não bate 7 mil vagas. Só para poder comparar aqui cada cidade e as pessoas poderem saber do que é que a gente está falando. Então a gente quer abrir as 44 mil vagas de creche. Primeiro, que é fundamental para o desenvolvimento da criança. Segundo, porque tem um apelo social muito forte. O pai, a mãe ou o responsável pode trabalhar sabendo que seu filho, sua filha está sendo bem cuidado. E aí você já consegue dobrar a renda daquela casa, daquela família, o que é fenomenal, o que é essencial para que ela possa prosperar na sua vida ao longo do tempo. Como também a gente precisa cuidar da alfabetização. Não dá para a gente poder ficar enxugando gelo da criança com 10 anos, 12 anos, não saber ler, escrever, interpretar e fazer operação básica. A gente está condenando essa criança a ela ir para a informalidade ou pior, ir para um outro caminho que a gente não queira. Então, por isso que trabalhar de forma integrada e sendo corresponsável com os municípios é importante. E aí, chegando para o ensino médio, que isso sim está sob a responsabilidade maior do... Antes só de eu entrar no ensino médio, essas vagas seriam, essas creches seriam construídas com a verba do governo, depois repassadas para a prefeitura, a gestão das creches, é isso? Não, a ideia é a gente poder mudar a forma da base de cálculo do ICMS, que hoje os municípios vão ter entre 25% e 35% de todo o ICMS que o Estado arrecada, o que é muito dinheiro. A gente está falando aqui 30% de mais de 25 bilhões. Então a gente está falando de acho que 6 a 4 bilhões de reais, mais ou menos. Então isso é muito dinheiro e dá para fazer muita coisa. Então a gente tem 2 modelos que a gente está pensando e óbvio que vamos discutir isso com os prefeitos depois da eleição. Primeiro, ou a gente estabelece um modelo, e aí cada município pode construir a sua baseado nesse modelo. E aí o Estado chega com o dinheiro do ICMS, ou então o Estado também pode construir partir de iniciativa e passar depois para a responsabilidade do custeio e da manutenção dos municípios. Mas isso também eu acho que a gente precisa primeiro ganhar a eleição, para depois a gente poder começar a execução. O importante é que dá para se fazer e tem como se fazer. E eu trouxe aqui o exemplo do próprio Ceará. Isso eu ia falar do ensino médio. Sim, e do ensino médio, que é assim, a área mais abrangente do Estado, a gente não pode fazer o ensino médio empurrar ciência, geografia, história, química, física e tantas outras matérias que são importantes, sem antes fazer uma pergunta muito simples e objetiva aos nossos alunos e alunas. O que é que você quer fazer da sua vida, meu jovem? Porque a gente precisa trazer o curso técnico e o curso profissionalizante para dentro do ensino médio. Porque isso é uma questão que o mundo todo já está fazendo, se chama escola de competência, escola de aptidão. O Brasil já aprovou isso, que é o novo ensino médio, como foi chamado, inclusive na gestão do ex-ministro Mendonça Filho, que Pernambuco luta para tentar postergar isso, o que é um absurdo. Porque se a gente não perguntar o que é que o jovem tem, competência, habilidade e vontade de ser na sua vida, ele ou vai abandonar o ensino médio e trabalhar de bico na informalidade ou no crime, ou então ele vai terminar isso no maior desgosto do mundo e vai fazer outra coisa. E aí vai procurar, vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que pegar um dinheiro de alguém para poder fazer um curso que o Estado falhou de dar. Então a gente quer trazer o curso técnico para fazer em paralelo com o ensino médio, para que quando esse jovem, ao sair do 3º ano, ele já possa sair com uma profissão estabelecida. E claro, se ele puder e querer seguir o ensino superior, se ele quiser cursar uma faculdade, universidade, isso é mais do que legítimo, é mais do que obrigação do Estado poder prover. Mas a gente também precisa entender uma coisa. Muitas vezes o contexto social daquela pessoa não permite que ele vá, porque ele precisa trabalhar para dar o sustento da sua casa.
Então a gente tem que sair um pouco da fantasia ou da ideologia do mundo ideal e partir para o mundo real, onde as pessoas passam fome, necessidade e precisam de um trabalho formal para poder ter mais dignidade. Então, a nossa proposta de educação, ela é extensa, né, como a educação merece ser muito bem detalhada, mas ela passa por um trabalho de corresponsabilidade e de cofinanciamento na primeira infância, na vaga de creche e na alfabetização, como também a gente poder mudar o viés do ensino médio para que a gente possa pensar aqui já nos cursos técnicos profissionalizantes, garantindo o que é mais importante ainda, o primeiro emprego, para que esse jovem aprendiz, enfim, o primeiro emprego possa ser garantido. Vou dar um exemplo muito prático. O Porto Digital, aqui pertinho da gente. Todo ano surgem 3 mil vagas para poder ser preenchida. Pernambuco só consegue preencher com 500. E a gente está acumulando déficit. E tem um detalhe, essa vaga do Porto Digital, ele requer inglês, em alguns casos, ou programação ou linguagem de software. Aí veja, se você faz aqui um programa de aceleração de conhecimento nisso, pode fazer com o Sistema S, com o Senac, com o FEComércio, tem diversos parceiros que podem ofertar isso junto conosco. O salário médio do Porto Digital é R$3.000. É quase 3 salários mínimos. Veja como a oportunidade tem, e com certeza tem muita gente querendo uma oportunidade dessa. O que está faltando é o link. É o Estado ser o provedor dessas conexões para que a gente possa gerar um benefício maior e um ciclo de prosperidade melhor entre as pessoas. O senhor também tem falado em criar centros de excelência esportiva em todo o estado. No caso, promete aí criar 12, acredito que é também dividindo o estado por micro-regiões, né? Como é que vão funcionar esses centros? Quem poderia usar os centros esportivos? Olha, primeiro os nossos próprios alunos. A gente já tem a demanda, já tem a oferta, digamos, a demanda, melhor dizendo, desses alunos que muitas vezes as escolas não têm quadras, não são quadras cobertas e muitas vezes tem bairros e cidades que sequer têm uma quadra. Então, esses complexos esportivos que a gente fala é de abrir a mente também. Esporte não é só futebol. É futebol, é basquete, é vôlei, é atletismo, são artes marciais, judô, entre outras, e tantas outras modalidades que a gente poderia aqui colocar. E Pernambuco tem diversos talentos que não são explorados e não são sequer enxergados. E a gente precisa, ao interiorizar isso, a gente pode trabalhar com o Conselho de Educação Física, a gente pode trabalhar com associações e organizações, como por exemplo a APA, que é hoje é de Pernambuco, é de Petrolina e é a melhor entidade de associação de atletismo do Norte e Nordeste do Brasil. Fica em Petrolina, não recebe um conto do governo do estado e faz um trabalho com mais de 300 jovens e crianças lá na cidade. Então veja que se você pegar essas pessoas que já se dedicam por vocação e por paixão a essa pauta do esporte, de fazer o esporte um meio de transformação de vida para muitos jovens que querem usar a sua aptidão, a sua competência para poder prover pela sua família, mas o Estado tem que ser de novo o quê? O link de conexão. E é por isso que essa proposta dos 12 centros esportivos ela é tão importante, até porque vamos de novo para o mundo real. Se você não tiver o lazer, o social e a infraestrutura de educação e de saúde na periferia e no bairro para essas crianças vão para o crime. Porque fica ali do lado um inferninho, um diabinho, desculpa a palavra, no juízo, querendo fazer que ele seja fogueteiro, que ele seja mula, que ele seja diversas outras coisas, e depois que ele vai a primeira vez para o Estado tirar e recuperar essa vida, é muito mais difícil. Então a gente precisa se antecipar. Eu tenho dito, Clarice, que infelizmente Pernambuco virou o estado do EPA. Eita, aconteceu, vamos correr atrás para fazer. Não pode. Pernambuco não é um estado reativo. Pernambuco tem que ser um estado de iniciativa, de protagonismo, de liderança e de atitude. O senhor falou em incentivo financeiro, né? Inclusive o senhor tem uma proposta de expandir o incentivo fiscal ao esporte, não só aos times de futebol, mas também para outras modalidades esportivas. Quais modalidades esportivas seriam? Eu acho que você pode abranger aqui de novo vôlei, atletismo, basquete, judô e artes, natação, que a gente também tem grandes quadros. Só lembrar aqui de João da Maranhão para citar um exemplo de grandes quadros que podem ser lembrados e valorizados para que as próximas gerações possam aí dar os resultados e os bons frutos. E a ideia é de pegar o que o Todos com a Nota já foi no passado, que hoje só é para futebol, mas da gente poder expandir isso de forma equilibrada, responsável, para que os outros também, as outras modalidades também sejam lembradas. E esse dinheiro já existe, porque esse dinheiro vem de todo contribuinte que faz a compra e pede a nota fiscal, isso gera um ganho para o Estado. E só para poder dar um dado comparativo, a Alagoas destina 6, 7 milhões por ano, a Paraíba destina 4 milhões por ano, Ceará e Bahia mais de 15 milhões. Pernambuco, nos últimos 7, não destinou 0.
para qualquer tipo de modalidade. E agora, na véspera da eleição, apareceu aí um Frankenstein só para poder dar um abraço na galera, mas que a gente sabe que não tem perenidade. Então a gente precisa de uma política pública de incentivo que seja perene. Até porque você não investe no menino de 11 anos e com 12 anos ele virou um Michael Phelps ou um César Cielo. Você precisa investir com o tempo ao longo para que ele possa apresentar o resultado e ele possa se tornar um atleta de alto rendimento. Vou pegar esse caminho aí do esportivo, mas trazendo para a nossa Arena de Pernambuco, né? O senhor tem falado sobre um pacote de concessões. Entre as concessões seria a concessão da Arena de Pernambuco, que hoje tem pouco uso, tanto para jogo quanto para evento. Como é que o senhor imagina essa concessão para a Arena? De que forma que ela poderia ser usada e também gerida? Olha, eu acho que não só pelo espaço que ela já ocupa, mas ao redor é tudo terreno do Estado. Hoje, um dos maiores problemas que o Estado tem, por exemplo, é o Centro de Convenções, que foi passado para a iniciativa privada agora pelo esse atual governo, que é um centro de convenções pequeno, estava velho, agora vai ser reformado finalmente para poder ter um equipamento decente. Mas ainda é muito pequeno, porque a gente só tem ele para toda a região metropolitana. Então, só uma ideia, aqui a gente está trabalhando no campo da hipótese, que tem que ir para o número e ver se a conta fecha até para fazer as coisas com responsabilidade. Mas de fazer a concessão da arena com uma área imobiliária do lado, uma área livre do lado, para que possa se construir um novo centro de convenções. Nossa proposta do hospital é em São Lourenço da Mata, uma delas, então isso também já pode ser feito nessa área. E com isso você vai gerando volume, demanda de serviços e vai ocupando para que você possa levar as pessoas para lá. E aí, enfim, tudo isso passa por um projeto de mobilidade, como a gente também defende, que o governo do estado seja responsável pelo metrô e não ficar nesse ping-pong de um apontando o dedo e o povo se lascando todo dia naquela lata de sardinha velha, cansada e passando por todo tipo de vexame que passa hoje no metrô e nos ônibus da região metropolitana. Então, tudo isso eles são políticas transversais que se conectam e se convergem em certos momentos que elas conversam, mas a gente é favorável sim à concessão da arena e também aqui de um uso misto, como um outro exemplo que é de uso misto é o Porto do Recife, para que a gente possa recuperar essa área aqui da ilha do Recife, mas também do bairro do Santo Antônio, do São José e de toda essa área mais central que está degradada. Eu acho que é de cortar o coração a gente andar por aqui e ver o tanto de morador de rua que já estão fazendo casas agora, porque o Estado não consegue acolher, não consegue tirar para poder dar uma casa própria ou tirar dessa condição desumana que eles estão sendo submetidos. Então, a gente fazer uma concessão de uso misto no Porto do Recife e recuperar toda essa região, da gente criar uma política de benefício fiscal para as empresas que queiram se ocupar na área central, como a própria aqui, o Sistema Globo optou por isso. Eles saíram ali, acho que era Olinda, né? Olinda, que vocês estavam, e vieram para cá. Veja o volume que vocês trouxeram, veja como isso impactou toda a vizinhança de vocês. E isso é o que o mundo todo já faz. O que precisa é ter um governo do Estado e um governador que tenha uma mentalidade, que tenha uma cabeça conectada com o mundo, para que possa, em vez de estar fechando Pernambuco, parecendo uma capitania hereditária, parecendo um seio familiar de alguém, que a gente possa ser um estado aberto para o mundo, para que Suape possa ser um porto mais competitivo, para que a cidade do Recife, a região metropolitana, possa valorizar o comércio de rua, o comércio informal e também os grandes comércios e indústrias que a gente tem, para que a gente possa transformar o nosso aeroporto num aeroporto mais decente, com melhor capacidade, não só de passageiro, mas de carga, para poder conectar com Suape, com o polo industrial da Mata Norte, com a ferrovia transnordestina, que precisa ser concluído, senão nós vamos perder carga e vamos perder riqueza para o Ceará e para o Piauí. Então são ações assim que urgem pressa e vontade, gana e necessidade do próximo governador para que ele seja mais do que o governador. Ele precisa ser um líder. E um líder, quando eu falo, é no sentido amplo da palavra, que ele não pense de uma forma pequena só nos seus 4 anos, mas que ele pense que como esses 4 anos podem projetar Pernambuco pelos próximos 10, 15, 20 anos. Isso sim é um trabalho de um líder, onde a gente queira deixar marcas e legados para que a sociedade possa ser beneficiada. O senhor trouxe um monte de assunto para a gente poder aprofundar. Vou pegar só um deles, que é o metrô, que é um calo, né, do pernambucano, principalmente os trabalhadores aqui da região metropolitana, né, que usam a linha centro, a linha sul do metrô, e o senhor falou em estadualizar. Existe hoje uma proposta do governo de Pernambuco de estadualizar um contrato de 30 anos. Seria essa proposta levada adiante ou seria uma nova proposta, uma nova negociação com a CBTU, com o Metrorrec? É uma nova proposta, primeiro para dizer, Metrorrec e CBTU saiam daqui, porque vocês não sabem
sabem trabalhar e não conseguem dar resultado, isso já está comprovado, vem para a aba do Estado e o Estado fazer uma nova licitação, uma nova concessão, integrando o metrô aos ônibus. Eu não estou falando de bilhete integrado, isso é outra coisa. Eu estou falando de ter um sistema que convija, que comunique um com o outro e que um abasteça o outro. Mas como hoje funciona, em algumas estações tem um terminal também integrado a ônibus? Onde o metrô se conecta com o ônibus e o ônibus também, que aqui ainda tem um outro modal que precisa ser lembrado, que é o complementar, que é a realidade de Camaragibe, Paulista, Abreu e Lima, Jaboatão. O senhor fala do transporte complementar, com van. Com van. Não, decente, disciplinado, com regra, fiscalizado. Não estou falando de voltar àquela esculhambação que era aqui no passado, não. A gente voltar às coisas organizadas. Porque é o seguinte, tem bairros e periferias aqui da região metropolitana que o ônibus não entra. E se o ônibus não entra, como é que o cidadão vai descer para trabalhar? Então você precisa de um micro-ônibus, você precisa de uma van para poder fazer esse escoamento dessas pessoas para onde? Para um modal maior, que é o ônibus. O ônibus vai até certo ponto, mas também dependendo da distância fica muito cara e cansativa a passagem para o passageiro. Aí é melhor ir para onde? Vai para o metrô. Agora a gente precisa ter um metrô que leve as pessoas para os lugares. Por exemplo, a gente quer ampliar. O metrô hoje chega até o Cabo. A gente quer levar até Ipojuca, como também queremos levar até Goiânia, que são os dois polos extremos, e até Vitória. São os 3 polos extremos onde tem a maior densidade populacional de emprego de dia a dia. Então a gente precisa ter um metrô que faça esse triângulo, vamos aqui, estou criando isso aqui agora, só uma questão ilustrativa, da gente poder ter aqui um triângulo de metrô que conecte essas extremidades, Ipojuca, Goiânia e Vitória, e todo o meio aqui da região metropolitana possa ter esse sistema abastecido, tanto com novas linhas, de forma mais eficiente, mas também com sistemas alternativos, que aí o ônibus e as vans, ou micro-ônibus, eles também estariam trabalhando de forma conjunta. Isso serve para quê? Isso serve para baratear o custo do sistema, isso serve para agilizar a velocidade das viagens. Então, para quem hoje é frequentador do sistema de transporte, para ele ir para o trabalho e voltar para casa mais rápido e com mais conforto, como também a gente quer implementar a passagem por demanda. O que é que isso significa? Hoje você tem aqui as tarifas por anéis, né? A, B, C, enfim, mas é quase tudo por 4,10, que hoje é o valor médio que está se pagando. Mas vê, se a pessoa pegar de uma estação para outra, paga 4,10. Se pegar de uma para mais 3, paga 4,10. A gente quer fazer por demanda. Se você anda menos, você paga menos. E se você anda mais, você vai pagar mais, limitado à tarifa que hoje já tem. Então ninguém vai pagar mais do que hoje já se paga. Agora você pode pagar menos se você andar uma distância menor. O que é justiça, o que é você poder reconhecer o quanto que aquele usuário usou do sistema. Isso acontece em São Paulo, isso acontece em Salvador, isso acontece no mundo todo. Então a gente precisa trazer essas inovações, que não são tão inovações, mas é só vontade de querer fazer mesmo, para poder até para o cidadão que está pagando seu bilhete dizer, poxa, agora está justo, estou com um sistema bacana, que eu sou bem atendido e que eu estou vendo que o meu dinheiro está remunerando aqui algo que eu sou atendido. Então, essa mentalidade é o que a gente quer trazer. E só para dar um outro exemplo do metrô, tem 2 referências nossas que a gente quer trazer para o metrô aqui da região metropolitana. Um é o de São Paulo, que é um dos melhores do mundo, e o segundo é o de Salvador. Salvador mostrou que em 4, 5 anos, uma obra que se arrastava quase 20, eles puderam resolver o gargalo, fizeram via concessão, que é o que a gente defende, e o metrô hoje funciona. Do aeroporto de Salvador até o centro da cidade, a cidade baixa. Isso aqui dá uma distância de quase 60 quilômetros de linha de metrô. É quase 3 vezes o tamanho da extensão que a gente tem aqui do metrô atual. Então isso mostra que dá para fazer diferente. Vamos falar agora sobre barragens e adutoras, falar sobre umas promessas que o senhor está trazendo também no seu plano de governo, que é construir o ramal de Entremontes, 2 adutoras e pelo menos 5 barragens. O senhor construiria novas, terminaria o que já está sendo feito também? Precisa terminar o que está sendo feito. As adutoras principais para Pernambuco são a adutora do Agreste, para resolver o problema da falta d'água do Agreste, a adutora do Alto Capibaribe, que também fica no Agreste, ali na região de Santa Cruz, Toritama, aquela região, como também a adutora de Cerro Azul, que é trazendo água da barragem de Cerro Azul para aquela região mais baixa do Agreste. Então essas 3 adutoras são fundamentais para que a gente possa resolver o maior gargalo da falta de água hoje em Pernambuco, que não é no sertão, é no Agreste, onde as pessoas mais sofrem. Então essas 3 barragens seriam prioridade, essas 3 adutoras, seriam prioridades. As barragens, a gente precisa construir pelo menos 3 na Mata Sul, para que a gente evite ver essas cenas que a gente vê ano sim, porque vai continuar chovendo, enquanto não construirmos as barragens de contenção, vai continuar morrendo e perdendo casa lá na Mata Sul. Então precisa se fazer isso. Isso é um projeto de 2010, claro. Então veja que está se arrastando já
há 12 anos. Seja gato, seja panelas, panela 1 em 2 ou gato 1 em 2, mas da gente poder fazer pelo menos 3 das 4 que estão faltando. E também da Mata Norte. Você propõe uma Mata Norte. E precisa para a Mata Norte, e a Mata Norte tem uma questão peculiar, porque ela não é só de contenção, mas a Mata Norte, dependendo do ano, também passa sede, passa seca. Então a gente precisa ter uma barragem na Mata Norte, tanto para quando chover muito conter, mas também para quando não chover segurar a água para abastecer o povo. Então é importante a gente construir, por isso que a gente fala das 4, 5 barragens, para que a gente possa distribuir tanto na Mata Norte do estado, quanto na Mata Sul de Pernambuco. Deixa eu trazer uma pergunta do pessoal que mandou pelo G1 Pernambuco, o Alexandre Evangelista, ele é de Camaragibe. E ele quer saber qual é o seu plano para ampliar perfuração de poços no sertão e em outros lugares que estão com escassez de água. Além disso, o senhor pretende colocar bomba solar para trazer a água até a população, para amenizar o sofrimento e ajudar os agricultores nos seus plantios? Alexandre, né? Isso, Alexandre. Obrigada, viu, Alexandre, por ter mandado mensagem. Alexandre, obrigado pela participação. Sim, a gente defende usar tanto energia solar, que ele está falando bomba solar, mas bomba movida por energia solar. Tanto que em Petrolina, nos 5 anos que eu fui prefeito, Clarissa, a gente perfurou e instalou mais de 300 poços, todos com energia solar. Então você não depende mais do vento, você só depende de acordar, porque o sol vai estar lá, vai gerar e você vai ter a garantia da água do seu poço. E a gente precisa sim voltar à perfuração de poços, mas acho que antes de voltar a gente precisa falar aqui de 2 empresas, 3 para ser correto, que o Estado sucateou e abandonou. O IPA, que é a empresa responsável pela perfuração de poços, mas não só poços, pela questão do melhoramento genético do nosso rebanho de leite, de caprino, de pecuária, da gente poder ter o IPA na distribuição de semente para poder ajudar no sertão e no agreste quem precisa plantar um feijão, um milho, um sorgo, uma palma e por aí vai, como também da gente poder oferecer assistência técnica para quem trabalha com agricultura, seja de subsistência ou seja agricultura familiar de pequeno porte, para que ele possa produzir melhor e ter melhores ganhos e rentabilidade com a sua produção. Também precisamos que o ITERP passe a funcionar de verdade. O ITERP é a empresa responsável pela regularização fundiária da área agrária do Estado. A gente precisa fazer o ITERP trabalhar junto com o INCRA para tirar essas casas de taipa, casa de barro, que ainda passa muito, que ainda existe em muitas regiões do estado. Então, para a gente poder construir moradia digna, fazer sistemas de abastecimento de água, de novo assistência técnica, que é aqui entre os assentamentos, tanto do INCRA quanto do estado, que hoje Pernambuco tem, eu acho que mais de 8 mil, 10 mil pessoas que vivem dentro dos assentamentos. Então, essas pessoas também precisam ser enxergadas. E a terceira empresa é a Dagro, que é a empresa de agência de segurança sanitária do Estado, que a gente precisa fazer ela funcionar não só com o viés que hoje ela tem, infelizmente, de poder punir o pequeno, mas é de poder ensinar o pequeno a como não fazer errado e dando a garantia sanitária de que aquele produto tenha, seja um selo municipal, seja um selo estadual ou até mesmo um CIF, um selo federal, para que a gente possa comercializar com os nossos estados vizinhos. Isso atende a Bacia Leiteira do Agreste, isso atende o polo de peixe lá de piscicultura lá do Itaparica, do sertão do Itaparica, isso atende os produtores de mel de todo o Pernambuco e uma série de outras cadeias produtivas que passam por essa necessidade de ter um apoio técnico melhor da Dagro, não só para punir, mas sim para doutrinar, no bom sentido da palavra, de como ensinar a ter um melhor rendimento. Perfeito. Durante a campanha também o senhor vem prometendo unificar alguns programas sociais do governo do estado e também criar cursos de profissionalização para esse público. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse projeto, como vai funcionar esse programa. O Estado hoje, ele gasta, quando junta todos os programas sociais, ele gasta mais ou menos de 200 a 250 milhões de reais por ano com programas sociais. Qual o grande problema que a gente identifica? Nenhum conversa com o outro. Então você termina gastando muito dinheiro quando você poderia juntar para ter uma sinergia desses programas e gerar um benefício maior para o cidadão que está precisando, que está nesse programa. Então a ideia é não dar para unificar todos, porque tem programas que são muito específicos, como programa na assistência materna ali logo depois do parto, entre outros que a gente tem, mas é de pegar o maior programa social do estado, que hoje é o Chapéu de Palha, a gente poder dobrar o tamanho dele, hoje atende 35 mil pessoas mais ou menos, a gente quer passar para pelo menos 55 mil e a gente garantir uma renda fixa, porque hoje o valor que você vai receber depende de quanto você recebe do governo federal, a gente não quer atrelar. Se você recebe do governo federal, você vai receber um apoio do governo do estado, até porque o governo federal paga R$400, está sendo 600 de forma temporária, mas a média é 400.
400 já não dá para viver. Se você tirar isso para receber 300, que é a nossa proposta, é pior ainda. Então a nossa ideia é somar os esforços para poder ajudar, para garantir pelo menos a segurança alimentar e ter as 3 refeições por dia dentro de casa, mas com uma grande diferença. Todos esses 55 mil beneficiados que estarão no nosso programa, obrigatoriamente tem que estar cadastrado um curso técnico. Porque eu entendo que programa social não é fim, é meio. É uma mão que a gente estende no momento mais difícil da vida daquela pessoa, daquela família. E ela não precisa e nem pode achar que vai se acostumar a viver aquilo, ou então de ficar casando, separando e tendo filho para ter mais um extra do programa social, que isso é a realidade do Brasil. A gente precisa mostrar que melhor do que ganhar 300 ou 400 reais é você se preparar para ganhar 1.500 com a carteira assinada, tendo seus direitos trabalhistas, previdenciários e com isso você conseguindo ofertar um futuro melhor para os seus filhos e as suas filhas. Só para deixar claro, então, se precisa ter o curso profissionalizante, essa oferta também vai ser ampliada do curso profissionalizante para atender todas essas pessoas, sim. Né? Certo. É acessório, né, junto. Perfeito. Sim. Vamos voltar agora para falar de estradas. O senhor já falou da interiorização, da necessidade de circular bem pelo Estado para aumentar a capacidade econômica, não deixar a gente perder concorrência para outros estados. O senhor afirma que quer duplicar 300 quilômetros de estradas, né? BR-232, A423, 104, 408. Queria falar sobre custo. O Estado iria arcar com essas obras mesmo sendo rodovias federais? Tem estradas que pode sim, até porque a 232 está delegada para o governo do estado, então é responsabilidade dele poder arcar com isso. Ou então não faça o que esse governo está fazendo, que ele não faz nada e nem devolve para o governo federal poder cuidar. Então, o nosso programa de estradas, que só fazendo de novo um diagnóstico, Pernambuco hoje tem as piores estradas do Brasil, de acordo com a Confederação Nacional dos Transportes. Então a gente precisa ter 2 programas, um de recuperação de estradas, onde nós vamos investir pelo menos 300 milhões de reais por ano para recuperar, não é tapar buraco, não é recuperar e refazer as estradas que estão gastas e que estão precárias, e ofertando segurança, ofertando qualidade, e também fazer esse programa de duplicação. É duplicar 232 até Custódia, e isso sim com dinheiro do governo do estado, são mais 180 quilômetros mais ou menos de extensão. É a gente concluir a duplicação da 104, que já se arrasta há mais de 10 anos, que é importantíssimo para o polo de confecções, que é um grande vetor econômico do nosso estado, e fazer em parceria com o governo federal a 423 São Caetano, Garanhuns e a 408 de Carpina para frente, para que a gente possa atender também aquela região. Além disso, tem algumas estradas estaduais que também precisam ser duplicadas. A PE 60, conectando a Mata Sul com o Litoral Sul, a PE 90, conectando a Mata Norte com o Agreste Setentrional, ali Limoeiro, a Carpina e por aí vai. A PE 45, que é fundamental para o escoamento da produção industrial, que é o que liga Vitória à Escada e com isso, consequentemente, ligando até Ipojuca, até o Porto de Suape. A PE 42 é outra que a gente poderia citar. Tem a 428, tem a 235, perdão, a BR 235, que liga Petrolina a Casa Nova, que é para poder atender todo o polo de fruta do sertão do São Francisco. Então tem uma série de estradas que a gente já mapeou, que a gente já fez essa conta. Ou nós vamos fazer em parceria com o dinheiro do governo federal, ou nós vamos fazer através do nosso programa de concessão para o Estado poder fazer. Isso, e aí em algumas entrevistas que o senhor concedeu, a gente ainda tem 4 minutos, o senhor falou sobre essa questão da PPPs em relação às estradas. Isso significaria que a gente teria mais estradas pedagiadas? Hoje a gente tem 2 aqui no Litoral Sul, a Rota Atlântica e a Rota dos Coqueiros. Não necessariamente precisa ter pedágio, até porque você pode fazer a concessão para ter a manutenção e não para ter o pedágio. Então isso depende muito da forma e da modalidade que você vai fazer. Eu entendo que tem estrada sim que dá para você pedagiar até para você garantir a melhor segurança. Porque também a gente precisa romper um pouco a hipocrisia, claro. Todo mundo quando fala de estrada, eu quero ter estrada americana, eu quero ter estrada tipo São Paulo, tipo Rio de Janeiro, tipo Minas Gerais, é tudo pedagiado. Então se a gente quer projetar e para ter estradas melhores, a gente precisa romper esse paradigma de poder trazer o que precisa ser feito para garantir o benefício. Agora, garantir o pedágio, eventualmente um pedágio, tem que se olhar o contexto social, para você não prejudicar a cidade por onde a estrada vai passar. Então você pode ter tarifa social, você pode ter a isenção para quem andar um certo trajeto ali dentro daquele espaço de tempo, espaço de percurso dentro da área urbana, por exemplo, de Ipojuca, se fosse o caso aqui da PE 60, ou qualquer outra cidade que a gente poderia dar o exemplo. Então tem diversos mecanismos, você pode cobrar mais de carga e menos de passageiro. Então tem diversos equilíbrios que você pode fazer. Agora eu acho que assim, eu enquanto cidadão, e acho que muitos que estão nos acompanhando, a gente não tem problema em pagar o imposto. A gente fica chateado, indignado, é quando a gente paga e não vê nada acontecer.
Mas quando a gente paga e vê o hospital sendo construído, a estrada sendo duplicada, a polícia resolvendo o problema da segurança e as pessoas garantindo emprego para trabalhar, a gente fica feliz, porque a gente sabe que estão fazendo bom uso do nosso dinheiro. Ainda dá tempo de a gente falar um pouquinho sobre cultura, porque o senhor já criticou a burocracia do Fucultura e disse que é necessário simplificar os editais. O que é necessariamente isso que o senhor ia fazer? De que forma simplificar os editais da cultura? Primeiro que a Fundarp tem que cumprir esse papel, né? A Fundarp não pode ser uma mera contratante de shows, ele tem que ser o fomentador da cultura nas suas mais variadas formas, arte, música, letras, enfim, cinemas e por aí vai, da economia criativa. Então a gente precisa simplificar os editais da Fundarp, que é o Funcultura, enfim, que é ela que faz, para que possa desburocratizar o quê? Por exemplo, tem um teatro lá em Limoeiro, que eu conheci. Ele passou 1 ano e meio para receber o dinheiro de um edital. O cara quebra, ou então o cara vai ter que dar outro jeito de poder garantir a sua peça. Então a gente precisa garantir que quando ele for, prestou conta, fez, ele recebe. E fazer isso até em processos digitais. A gente quer, uma das nossas propostas é fazer a transformação digital, acabar com o uso de papel e diminuir a burocracia pela metade aqui em Pernambuco, para que as pessoas possam fazer o máximo possível dos seus serviços pelo celular, pela internet, e com isso garantir a maior eficiência. A mesma coisa se aplica para o Funcultura, e não só o Funcultura, mas qualquer outro edital de fomento que o Estado possa ter, para que as pessoas tenham acesso de ampla divulgação e também para que a gente possa, que eu acho que é importante trazer para a cultura, investir no fomento de novas gerações para dentro das escolas, dentro das oficinas e dos bairros, para que a gente possa ter uma nova geração de frevo, de maracatu, de balé cultural, entre outras culturas que a gente tem. Vou aproveitar até o último segundo, candidato. O seu programa de governo fala em assegurar a paridade dentro do governo com participação equânime nos cargos de liderança. Essa paridade no primeiro escalão se refere a quê? Gênero, raça? A gente tinha pensado, enfim, primeiro em gênero, em questão de homens e mulheres, até porque enquanto prefeito, até porque discutir raça eu acho que é uma coisa tão ultrapassada que eu espero que as pessoas não estejam tão quadradas ainda esse tempo. E até de mulher também, eu acho que a mulher ela merece estar no lugar que ela queira. Ela precisa ter a capacidade e a oportunidade de demonstrar a sua competência. Eu, enquanto fui prefeito de Petrolina, 2/3 do meu secretariado eram mulheres, do primeiro escalão e do segundo. Então, eu acho que melhor do que a palavra é o exemplo, de que mostra de que a gente, quando fala, a gente faz e entrega. Muito bem, candidato. Terminando o nosso tempo, eu aproveito para agradecer o senhor ter vindo para cá trazer suas ideias e também suas propostas. Muito obrigada. Obrigado, Clarice. Seu nome e todos que acompanharam aqui pela rádio, pela TV, pela internet, não sei, que acompanhou aqui esse bate-papo, espero que tenham gostado e a gente coloca o nosso nome, a nossa experiência, a nossa vontade de construir um Pernambuco melhor, um Pernambuco que possa nos orgulhar e devolver e recuperar a força, o brilho e a liderança do nosso Estado. Muito obrigado. Termina aqui a 5ª entrevista da série especial do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. E conta sempre com o empenho da nossa equipe para contribuir para o debate de propostas, as ideias. A ideia é realmente levar a você, eleitor, informações de qualidade. Na segunda-feira, 29 de agosto, vai ao ar a entrevista com Jadilson Bombeiro, do PMB. A íntegra da conversa com o Miguel Coelho vai ficar disponível no G1 e também na sua plataforma de áudio preferida. Aproveito para agradecer e para acreditar a equipe que trabalhou nesta série de entrevistas. Na pesquisa e na produção, Arline Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Aguiar e Ricardo Novelino. Os técnicos de sistemas são Emanuel Leite e Laura Oliveira. Na captação de áudio, Clauber Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Wave e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães e o produtor de tecnologia, Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça, na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. E eu sou Clarissa Góes e fico por aqui. Até a próxima.